uma festa regada à prostituição, uma festa regada às drogas, bebidas, à promiscuidade, onde muitas vidas, ó Senhor, são sacrificadas ao diabo, aos demônios, onde tem os seus sangues derramados, ó Senhor, sobre essa terra, onde Satanás, ele oferece a festa, mas ele requer também um sacrifício de muitas virgens que perdem a sua virgindade, de muitas mulheres que se perdem, homens também que se perdem, e quantas são as famílias, ó Deus, que infelizmente já estão de luto, já estão enlutadas. Nós podemos ver todos os dias, esses dias de carnavais, o índice da criminalidade aumentando, o índice de homicídios aumentando, e tantas brigas, tantas contendas, os hospitais cheios, lotados de pessoas, ó Deus, que se arrebentaram através da bebida, de tantas outras coisas neste mundo. Ó Senhor, mas a tua noiva, a tua igreja, que o Senhor levantou como sal nessa terra, como luz, ela também está nessa terra, ó Deus, te louvando, te engrandecendo nessa cidade, nesse estado, em nosso país, no mundo afora, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, abra os céus de bronze, derrama a tua graça, Deus. Nós cantamos, nós declaramos que só tu és digno, Senhor. Só tu és digno. Você pode abrir a tua boca, meu irmão. Abre a tua boca, cante a Ele, declare a Ele. Declare ao Senhor, exalte ao Senhor. Abre a boca, meu irmão, abre a boca, rapaz, abre a boca. Declare, levanta as mãos dos céus, levanta as mãos, levanta as mãos, levanta as mãos. Só tu és digno, Senhor. Só tu és santo. Só tu és digno. Só tu és digno. Só tu és digno, Senhor. Tu és digno, único. Só tu és digno. Santo é o Senhor. Lembra como nós éramos lá no mundo? A gente lá no mundo era intenso, lembra? Quando a gente ia no estádio de futebol para torcer para o nosso time, lembra? Ou até hoje. Lembra nas micaretas da vida por aí? Dos fortais? Vocês podem ver na televisão, viu como o mundo, eles são intensos? Já viu? Vocês já perceberam? Eles são intensos para o diabo. Chama-se festa da. Eles são intensos para o diabo. Por que nós não podemos ser intensos para Deus? Vamos ser intensos para Deus. Não sejamos Mical que repreendeu Davi. Davi foi tão intenso para Deus quando trouxe a arca. Davi trouxe a arca para Jerusalém e ele vinha dançando, pulando, exaltando a Deus. E sua esposa Mical olhou pela janela e repreendeu Davi no seu coração. Não sejamos Mical, irmão. Tem tantos Mical por aí. Sexta-feira aqui, jovens, depois de ouvir uma palavra tão dura no livro de Apocalipse, e depois os meninos começaram a pular, dançar na presença de Deus. Alguns Mical entraram por aí nas redes sociais. Não sejamos Mical, irmãos. Sejam intensos com Deus. Sejam intensos para Jesus. Sejam intensos para o Senhor, irmãos. Vamos dar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos rasgar o nosso coração para o Eterno, para o Todo-Poderoso. Não sejamos religiosos, irmãos. A religião mata, a religiosidade mata. A religiosidade, ela estraga tudo. A religiosidade, ela faz legalistas ou liberalistas, e nós não queremos ser nenhum dos dois. Nós queremos estar no centro. Senhor, derrama a tua graça sobre nós, Pai. Derrama a tua graça sobre a igreja, sobre o teu povo, sobre os teus filhos.
Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E graças a Deus, amém. Pode aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia. Abençoa o teu irmão que está à sua esquerda, à sua direita. Abençoe a ele. Fala, Deus abençoe a sua vida. Como é bom estarmos juntos na casa do Senhor. Como é bom, como é maravilhoso estarmos na casa de Deus, amém? Aleluia. Deus seja louvado por tudo. Deus seja louvado por tudo, amém? Estamos em um feriado prolongado e vai até quarta-feira de cinzas, meu Deus. Termina o carnaval na terça e a quarta seguida é de quê? De cinza. Só fica o pó, né? Só o pó, né? É incrível que os seres humanos, sem entendimento, o que eles fazem. Mas nós também éramos assim. Pelo menos eu fui, não sei você, mas eu creio que uma grande parte também era. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Algumas pessoas podem estar estranhando essa estrutura aqui. Não é que nós adquirimos, não. Mas nós vamos ter um igual ou melhor. É porque essa estrutura está desde sexta-feira. Foi para a gravação do DVD do Ministério Machia. Quem esteve aqui ontem aqui? Foi um mover de Deus ontem na gravação do DVD do Ministério Machia. Eles estão aqui. Vieram hoje para adorar a Deus e para receber a palavra do Senhor, também serem ministrados. E o pessoal deixou essa estrutura até terça-feira. Eu falei, é profético, Senhor. Achei bonito, achei interessante. Às vezes entram as pessoas nas redes sociais e dizem, a Logos se perdeu, a Logos agora está parecendo uma boate, a Logos agora é do mundo. Eu falo, vem para Logos ouvir a palavra de Deus, você vai ver o que é mundo. Vem para cá. Vem aqui que você vai ver o que é mundo com a palavra de Deus. Quantos têm aprendido com a palavra de Deus aqui nessa igreja? Vem aqui que você vai aprender o que é amar a Deus, a ser cristão. Pior que quando eu entro, aí essas pessoas andam falando, aí eu costumo entrar nas redes dele, aí eu fico vendo, ai Jesus, só Deus na causa. Falo, vem filho. Eu aprendi uma coisa, nós envelhecemos, mas a igreja não pode envelhecer, tá certo? Amém? E aí nós vamos ganhar sim, e os teus filhos vão ter prazer de estar aqui servindo ao Senhor, como também os teus netos. E em breve eles estarão assumindo aqui todos, e nós vamos estar aplaudindo a Jesus e dizendo, vai lá meu filho, aleluia. 100 anos, né? Eu já sei o dia que eu vou partir para a glória. Segundo domingo de setembro de 2075. Depois de uma mensagem, depois que eu pregar, eu vou sentar na cadeira e o Espírito vai embora. Eu estou na palavra, irmão. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do teu Senhor. Segundo domingo de setembro de 2075. Joia? Então tá bom. Amém? Abramos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o evangelista Lucas, vamos falar assim, né? O evangelista, porque às vezes a gente fala apóstolo, mas não era apóstolo, era evangelista. Apóstolos são os de hoje, mas Lucas, coitado, né? Mas tá bom, vamos lá. Lucas, capítulo 18. Esse texto que nós vamos ler foi uma reflexão de ontem. Ontem eu peguei na mensagem Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 54, mas Lucas também, ele citou esse texto, como também Mateus, o próprio apóstolo Mateus, cada um de uma ótica, e depois a gente vai dar dentro desse texto, vai estar explicando. O tema hoje é, tenha fé. Fala comigo, eu tenho fé. Tem mesmo? Eu te preparo para o milagre. Aleluia.
falei Lucas 18, né? É Lucas. Aleluia. Todos encontraram aí? Tá certo. Eu ainda não, gente. Eu dei uma. Lucas capítulo 19. Lucas 18. 19 é uma historinha, um complemento aqui, tá? Lucas 18, versículo 35. Versículo 35. Lucas capítulo 18, versículo 35. E diz: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Olha aqui para mim, só um pouquinho, gente. Olha aqui, só para me dar uma explicaçãozinha aqui. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego. Aqui dá a intenção que ele estava entrando. Marcos diz que ele estava saindo. Só uma explicação teológica que a gente continua. Para depois começar a pregar, você achar que a Bíblia está em contradição. Você sabe que quando o povo, eles entraram na terra de Canaã, tinha uma cidade chamada Jericó. O que foi que aconteceu com aquela cidade? Ela foi destruída, sim ou não? E veio uma maldição sobre ela, que quem reconstruísse aquela cidade seria maldito. Até hoje, as ruínas dessa cidade se encontram lá. Para a glória de Deus, Deus deu condição, e o ano passado eu estive lá no mês de março, e eu gravei lá um diário divino na cidade de Jericó atual, que foi reconstruída por Herodes o Grande. Entre uma e outra tem uma distância de 2 quilômetros, uma está só as ruínas, um monturo grande, mas Herodes o Grande e os seus filhos, depois eles construíram casa de verão, casa de inverno, chamada casa de inverno, e reconstruíram a cidade. Então, Marcos, ele diz, está saindo da cidade, e outro, Lucas está dizendo, ele está entrando. É porque uma da outra tem 2 quilômetros de distância, então só foi a ótica, mas Jesus estava dentro, entre as ruínas de uma e a outra que estava sendo construída, amém? Vocês entenderam aí agora? Então Jesus estava entrando nessa cidade, e ele diz saindo, porque no caminho de Jesus ele passava pelas ruínas da cidade de Jericó e entrando na cidade que foi feita por Herodes. É só essa explicação teológica e histórica aí. Então, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhes que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, isto é, mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Senhor Deus e Pai, a tua palavra, aqui está a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos a tua graça, as tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Você pode abrir a porta, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Vem, Senhor, sobre nós, abre o nosso coração, a nossa alma, o nosso intelecto, gera entendimento, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu declaro, profetizo, que pessoas enfermas serão curadas, serão restauradas nessa noite. Famílias serão restauradas, casamentos serão restaurados, portas serão abertas. Eu creio no milagre, eu creio na manifestação do teu poder em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Faz o maior milagre de todos, Senhor, que é o milagre da salvação. Amém e graças a Deus. Amém. Acho que por causa do sol ainda está chegando aqui ainda, né? Está atrapalhando vocês. Aí só um pouquinho, ele vai abrir, só fechar um pouquinho o sol. A gente vai estar lutando, nós precisamos colocar um toldo ali. São tantas coisas que temos que fazer na igreja, mas com a ajuda de Deus e com toda a igreja nós vamos conseguir, tá certo? No nome do Senhor Jesus. Dentro do texto em que nós lemos aqui, e eu já falei um pouco que da cidade de Jericó, dessas duas cidades, e Jesus
entrando nessa cidade, passando pelo caminho, e dentro do texto você vê que estava ali um cego. Mateus, o apóstolo Mateus diz que havia 2 cegos, mas por que Marcos e Lucas disseram 1? Porque entre desses 2, um é que gritava mais alto, o Bartimeu, filho de Alfeu, e ele gritava mais alto, e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, se compadece de mim. Jesus, filho de Davi. A palavra misericórdia quer dizer, quando você tem misericórdia de alguém, você se coloca no lugar dela para sentir as dores dela. Isso quer dizer misericórdia. Isso quer dizer também a compaixão. Jesus Cristo, ele tem compaixão. Diz que outros textos bíblicos diz que Jesus, movido de íntima compaixão, ele curou todos os enfermos, todos os doentes, todos os que se encontravam enfermos, todos aqueles que se encontravam doentes, pelo seu grande amor, pelo amor que fluía, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Tanto que ele veio dar vista aos cegos, trazer liberdade, abrir o entendimento e atrair as pessoas para o reino de Deus, para o reino da luz. E a cidade de Jericó, uma região em que foi amaldiçoada por Josué, mas foi por ali aonde tudo começou, por esta cidade aonde o Senhor começou a operar os milagres. Um dos grandes milagres do Senhor na terra prometida ao povo de Israel foi o milagre da destruição de todas das enormes muralhas de Jericó, e dando também assim a todas aqueles povos, aquelas nações que ali se encontravam, a entender que aquele povo era diferente e que quem pelejava por eles não era um Deus que foi idealizado por homens, mas um Deus eterno. Irmãos, quando esse homem cego de Jericó, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele diz filho de Davi, ele está falando algo com entendimento. Ele tem entendimento do que ele está falando. Ele sabe do que ele está falando. Como também uma outra mulher, uma cananeia, também falou da mesma coisa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ela diz Jesus, filho de Davi, ele está citando uma passagem bíblica. Ele está citando algo que é profético. E isso está na Bíblia. Se você abre a sua Bíblia aí agora, se você puder, em 2 Samuel, no capítulo 7. Quantos aqui gostam de Bíblia? 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 12 em diante, diz assim: quando teus dias forem completos e vierem a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Eu vou estabelecer o seu reino. Deus falando para Davi, versículo 13: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Um trono para sempre. Fala comigo, para sempre. No versículo 13 está dizendo: para sempre. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas não retirarei dele a minha benignidade, que quer dizer bondade, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Se referindo a Salomão, que posteriormente assumiria. Versículo 16: a tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi, o profeta Natã. Versículo 18: então entrou o rei Davi e sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Jeová, e que é a minha casa para me teres trazido até aqui? E isso ainda foi pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falastes da casa do teu servo para tempos distantes, e me tens mostrado gerações futuras, ó Senhor Jeová. Davi, ele tem um entendimento da revelação, e ele diz para Deus:
Por quê? Logo no versículo 1 do capítulo 7 de 2 Samuel, nasce no coração de Davi a vontade de estabelecer, de construir um templo, para que nesse templo ficasse a arca do Senhor. Só que Deus vai usar Natã e vai dizer para ele: não será você que vai construir o templo, mas será o seu filho. Mas ao mesmo tempo, Deus vai falar de coisas futuras. Sempre quando Deus está falando com o seu povo, ou Ele fala com o seu servo, Ele fala com sua serva, Ele fala de coisas presentes, como Ele também fala de coisas futuras, amém? Deus fala de coisas que se cumprirá hoje ou amanhã, como também de coisas futuras. Por quê? Porque tudo está patente aos seus olhos. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, Ele não está preso a tempo e muito menos espaço. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus atemporal. Por isso que você deve se alegrar no Deus que você serve. Então quando o cego está dizendo Jesus, filho de Davi, ele vai despertar, ele vai chamar a atenção de Jesus. Por quê? Porque ele está falando de algo profético. Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Você gosta de Bíblia? Vem comigo então, Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 9, diz assim: então brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Morará o lobo, olha só esse versículo 6 em diante, preste atenção: morará o lobo com o cordeiro. É possível isso? E o leopardo com o cabrito. É possível? O leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos. É possível isso hoje? E o menino pequeno os conduzirá. É possível? Versículo 7: a vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. Meu Deus! A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Sabe o que é áspide? Cobra. A criança vai brincar na toca das cobras, vai brincar com elas. E a desmamada meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso aqui está apontando para o futuro. Está dentro do contexto da raiz de Jessé. Davi era filho de Jessé. Davi era filho de Jessé. E o cego está gritando: Jesus, filho de Davi. Está apontando para o reinado messiânico do Senhor. Oséias capítulo 3. Quantos gostam de Bíblia aqui, meu irmão? Oséias capítulo 3, versículo 4 ao 5 diz mais: pois os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna e sem efode ou terafins. Está acontecendo isso hoje ou não? Sim ou não? Sim. Versículo 5: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor e à sua bondade. Com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor e à sua bondade. Entenda, o cego está dizendo: Jesus, filho de Davi. Você precisa estar atento a essa mensagem de hoje. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está citando algo profético, daquilo que vai se cumprir na palavra de Deus. No livro de Apocalipse fala de uma grande batalha. Capítulo 19 vai falar de uma grande batalha, aonde todos os exércitos do mundo se levantarão contra Israel. E quem estará conduzindo este exército? A besta e o falso profeta. Só que quando isso acontecer,
quando a besta e o falso profeta, conduzindo esses grandes exércitos das nações contra Israel, a igreja, que é sal e luz dessa terra, ela já não estará mais nessa terra. Muito pelo contrário, quando Israel se sentir apertado, eles vão reconhecer Jesus como Senhor, e eles clamarão, então o Senhor aparecerá nas nuvens com os seus filhos, e Ele vai derrotar esses exércitos, Ele irá prender a besta e o falso profeta, e Ele irá, e vai se cumprir a profecia que foi dita para Isaías, ou para Davi. Vai se cumprir aquilo que está escrito em 2 Samuel capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 19. Vai se cumprir o que está escrito em Isaías 14, em Isaías 24, em Oséias 3, em Miqueias capítulo 4. Vai se cumprir